Olá pessoal, eu sou a professora Cláudia, eu faço parte da equipe da Central de Concursos e a gente vai comentar a parte de língua portuguesa do simulado do MPU do último domingo. A prova começa com um texto da doutora Zilda Arnes. E esse texto, turma, tem como primeiro item a seguinte pergunta. Acerca do texto acima, das características e estruturas linguísticas, julgue os itens de 1 a 6. Primeiro item, mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. O item está errado porque cerca de equivale a aproximadamente e acerca de equivale a tratar-se de algo, a falar sobre algo. Logo, o item está errado. O próximo item diz o seguinte, o emprego do sinal de 2 pontos em é palpável, 2 pontos. Justifica-se porque o trecho subsequente a esse sinal apresenta argumento comprobatório da afirmativa anterior. Todos sabemos que 2 pontos é usado realmente para informar, para justificar uma informação anterior. Logo, o item é correto. O próximo item diz o seguinte, é um item de interpretação de textos. Depreende-se das informações do texto que os lugares não atendidos pela pastoral da criança apresentam média de mortalidade infantil para crianças de até 1 ano maior que a dos lugares em que a pastoral atua. Este item está correto porque, de acordo com o texto, pode-se concluir que onde a pastoral atuou, a taxa de mortalidade infantil diminuiu. E eu concluo o seguinte, que onde a pastoral não atuou, a taxa de mortalidade infantil foi bem maior. E isso no texto, se vocês observarem, na linha 10, quando ele diz que na primeira experiência da pastoral, em Florestópolis, no Paraná, a mortalidade infantil despencou de 127 por 1.000 nascimentos para 28 por 1.000 por meio de conversas frequentes com as famílias. E isso foi onde a pastoral da criança atuou com mais frequência. O próximo item já é um item voltado para a parte de pontuação. O item 4 é dito que o emprego da vírgula após a palavra higiene na linha 16 justifica-se porque isola um elemento adverbial deslocado. O item está incorreto porque, na verdade, a vírgula é usada para separar elementos coordenados. Vejamos no texto na linha 16. Após a palavra higiene, há elementos coordenados e não adjunto adverbial deslocado. Portanto, não existe aqui adjunto adverbial fora do lugar, e sim elementos coordenados. O trecho que se tornou uma solução simples e emblemática contra a desnutrição, na linha 18 e 19, está precedido por vírgula por se tratar de um trecho com função restritiva. Então, o item está errado porque a função não é restritiva, a função é explicativa. Voltemos ao texto. Pode-se perceber que antes desse que está na linha 18, há uma vírgula antes do que. E quando essa vírgula está antes do que, a função é explicativa e não restritiva. Vamos ao próximo item. Esse texto é predominantemente narrativo. O item está errado porque, na verdade, trata-se de um texto dissertativo e informativo. Como a gente sabe, o texto narrativo narra, fatos. E esse texto aqui está mostrando claramente para a gente informações sobre a redução da mortalidade infantil. Portanto, o item está errado. Então, pessoal, os próximos itens têm como base o texto que vocês veem na tela, que são os itens de 7 a 10. O texto é um texto sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. E os itens abaixo dizem o seguinte, vamos lá? A respeito do texto acima e das suas estruturas linguísticas, julgue os itens que se seguem. Item 7. No trecho, há 160 milhões de brasileiros, linha 2 e 3, a preposição a é exigida devido à regência da palavra atendimento, linha 2. O item está correto, trata-se de uma questão de regência nominal. A palavra atendimento
exige a preposição a. Logo, atendimento a. Vamos ao texto conferir o que eu estou dizendo? Linha 2. No Brasil, o SUS presta atendimento universal e gratuito a 160 milhões de brasileiros. O item, portanto, está correto. O emprego do acento grave, indicativo de crase em a saúde, linha 10, justifica-se pela regência da palavra desigualdade, linha 10, que exige preposição a e pela presença de artigo definido feminino. Então, pessoal, o item está errado. O item é exigido pela palavra assistência e não pela palavra saúde. Vamos conferir isso no texto? Então, vejam, a preposição a é uma exigência da palavra assistência e não uma exigência da palavra desigualdade. Portanto, o item está errado. As palavras único, linha 1, críticas, linha 5 e público, linha 11, recebem acento gráfico porque têm sílaba tônica na antepenúltima sílaba. O item está correto porque se trata de palavras proparoxítonas acentuadas na antepenúltima sílaba. Infere-se das informações do texto que o SUS não consegue alterar minimamente a situação de desigualdade na assistência à saúde da população. Bom, pessoal, o item 10 está errado e você vai encontrar a resposta disso lá no texto a partir da linha 20. Vamos lá? Veja lá então o que diz no texto. Esse colossal inchaço trouxe dificuldades no que se refere à gestão e aplicação de recursos. Contudo, tem dado conta razoavelmente do recado. Então, como vocês perceberam, o SUS consegue razoavelmente resolver a situação de desigualdade na parte da saúde, inclusive dos trabalhadores rurais. Como vocês podem ver, esse texto fala sobre o vírus influenza A, que é o H1N1, e há várias informações sobre eles e nós vamos discutir os itens. Acerca do texto acima e dos seus aspectos linguísticos, julgue os itens a seguir. Depreende-se das informações do texto que assim que desaparecem os sintomas, não há mais possibilidade de que o paciente contagie outra pessoa com o vírus H1N1. O item está errado e você vai encontrar essa resposta nas linhas 6 a 11 do texto, porque o vírus fica incubado até aproximadamente 7 dias depois do desaparecimento dos sintomas. Portanto, o item está errado. Vamos ao próximo item? A substituição de pelo qual, linha 13, pelo termo porque mantém a correção gramatical do período. O item está correto. Porque equivale a pelo qual. Mantém-se a correção gramatical do período, substituindo-se pois por conseguinte ou portanto. Aqui é interessante porque o pois é uma conjunção. E quando o pois está depois de um verbo, ele tem um valor conclusivo. E ele equivale a portanto ou por conseguinte. Portanto, o item está correto. Agora, pessoal, nós vamos tratar de questões de redação oficial. Vamos lá? Redação oficial. De acordo com as disposições do Manual de Redação da Presidência da República, julgue os itens seguintes. A questão 14 diz o seguinte: as comunicações assinadas pelo ministro titular do Ministério do Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MDIC, devem trazer o nome e o cargo abaixo do local de assinatura, conforme o modelo a seguir. Espaço para assinatura e o nome logo abaixo. O item está correto porque expediente oficial segue este padrão. Para comunicações entre unidades administrativas do Ministério do Desenvolvimento, há 2 expedientes do padrão ofício indicados: o memorando em caso de assuntos urgentes ou o ofício quando se trata de exposição de projetos, ideias
e diretrizes. O item está errado. Na verdade, o memorando faz os dois papéis. Então, não quer dizer que o memorando vai fazer o primeiro papel e o ofício o segundo. Portanto, o item está errado. Item 16. Caso o ministro titular do Ministério do Desenvolvimento queira informar o presidente da República acerca de assunto relacionado ao comércio exterior, ele deverá fazê-lo por meio da exposição de motivos, a qual obedece às orientações do padrão ofício e é emitida obrigatoriamente com formulário de anexo. Bom, este item está errado. Na verdade, ministro, fazendo menção a expediente para presidente da República, este expediente é feito sim, através de exposição de motivos, mas não há obrigatoriedade de anexo, por isso o item está errado. Vamos ao próximo. Acerca das características fundamentais da redação oficial apresentadas no Manual de Redação da Presidência da República, julgue os itens subsequentes. Item 17. A formalidade das comunicações oficiais não se limita ao emprego adequado dos pronomes de tratamento, devendo-se observar também a polidez, a civilidade e a obediência às regras de impessoalidade e ao padrão culto da linguagem. O item está correto, por se tratar de características fundamentais de redação oficial. O fecho das comunicações é obrigatório em qualquer tipo de documento oficial e restringe-se a apenas dois, respeitosamente e atenciosamente, a depender da relação hierárquica existente entre o remetente e o destinatário. O item está errado. De acordo com o Manual de Redação, o presidente da República está dispensado de fechamento e identificação. Então, pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui. Qualquer coisa, consulte o nosso site e se inscrevam para os próximos simulados. É isso aí.